Claymore. Oi, esse aí é o meu trabalho desde quando você fala. Desde que a Zia tomou conta do mundo. Ok. Volta a editar os vídeos, porque senão eu fico sem trabalho, tá? Ok. Claymore. Sempre a última história, a irmãzinha mais nova que ninguém liga, dentre os 3 maiores seinen que existem. Mesmo se esse estilo de história não for lá sua praia, se você tá na comunidade de animes e mangás por tempo suficiente, você provavelmente vai esbarrar nos 3 grandes do tema. Berserk, a melhor história de Dark Fantasy que existe no mundo e que todos que leem simplesmente a amam. Vagabond, a história que todo mundo que saía dos infinitos hiatos de Berserk, procurando algo da mesma tonalidade, chegavam, e todo mundo também a ama. E por fim, Claymore, mulheres fodas, espadas brabas, sangue jorrando, membros voando e um monte de maluquinho da mesma família do menino do clipe do System of a Down. A obra é que todos que gostam muito de história mais pesada, de fantasia, chegam, mas quando você vê alguém falando sobre, é só isso. Se você gostou de Berserk e quer ler mais, lê Claymore. Você quase não vê ninguém falando nada além disso, nada além dessa frase. Então, será que realmente vale a pena ler Claymore? É uma história que vai viver pra sempre na sombra de Berserk, porque, né, ninguém fala se você gostou de Claymore, vai ler Berserk, porque, né, bom, finge que você é um camponês tranquilo, lá numa época medieval, numa vilazinha pacata, quando algumas pessoas que você conhece aparecem mortas. Nesse mundo, você e todos da vila já têm uma ideia do que tá acontecendo. Algum menino do clipe do Sold se infiltrou na sua vila e está se alimentando dos aldeões. O problema é que esses monstros podem tomar a aparência de uma pessoa e viver uma vida normal sem que ninguém nem desconfie. Nessa situação, você tem 2 opções. Ou a vila toda se junta e vai isolar suspeitos de forma bem desumana pra achar o monstro, mas nem aí, né? E se achar, o que você e os aldeões vão fazer? Nenhum humano normal consegue matar um bicho desse. E é aí que entra a segunda opção. Todo mundo junta todo o dinheiro que tem e contrata uma Claymore. Claymore, ou também Bruxas dos Olhos Prateados, são os nomes populares de mulheres de cabelo claro, olhos prateados que usam uma bela armadura e empunham uma grande espada em formato de uma Great Sword de 2 mãos escocesa chamada de Claymore. Essas mulheres fazem parte de uma organização misteriosa, e cada uma delas é responsável por uma região diferente, totalizando 47. Essas Claymore são ranqueadas de acordo com suas forças, quanto menor o número, mais forte. Guerreiras misteriosas que são meio humanas e meio monstro. Os únicos seres do lado da humanidade que tem força o suficiente para lidar com os meninos do clipe do Sold, os temíveis Yoma. Acompanhamos então uma dessas Claymore, Claire, em um dos seus trabalhos e aprendemos como tudo funciona. Porém, nem sempre esses trabalhos são assim direto ao ponto de chegar, cortar e matar os Yoma, vazar e deixar o homem de preto recolher o dinheiro depois. Claire, em um dos seus trabalhos, se depara com uma família que foi dizimada por um Yoma. Após ela fazer seu dever, o único sobrevivente é um garoto, Raki. Raki é um garoto que não tem mais pra onde ir e nem sentido em sua vida mais, por causa de tudo que aconteceu. Porém, o garoto sente conforto na fria guerreira que tinha lhe salvado e vingado sua família, mesmo ela tendo feito tudo apenas por dever e dinheiro. O garoto mesmo assim decide trilhar seu caminho junto dela. Nessa jornada, essa mulher de uma expressão branca que parece ter poucas emoções, de pouquinho em pouquinho quebra as paredes que a mantinham tão fria e começa a entender o significado de ter alguém importante a se importar do seu lado. Ao longo da história, conhecemos outras cidades, diversos idiomas diferentes e, é claro, outras Claymores, com suas personalidades e motivações completamente diferentes uma das outras. Pra quem gosta de fantasia, só essa premissa aí já deve te deixar com um friozinho na barriga de ansiedade pra ver no que vai dar, porque não tem como, a fisgada de início é algo tão interessante que já é o suficiente pra te deixar animado. É claro, se você conseguir relevar o visual dos meninos do Sold e os diversos clones do Tyler One, mas isso só tem no início mesmo. E mesmo assim o traço começa já bem bom, apesar dessas coisinhas. E ao longo da história ele vai ficando bem impressionante. E no final, tem cada luta tão complexa que talvez seja difícil de entender o que tá rolando. Mas os desenhos são tão bem feitos que você consegue começar a entender. E são muito bons mesmo. Se fosse qualquer outra história, você já desistiria só de ver o quadro 50% riscado de preto. Claymore tem uma qualidade de visualização realmente sensacional para um mangá. Só que os Yoma e as Claymore, de início,
muito, por causa das suas limitações de história, são bem repetitivos. Eles são quase iguais visualmente. Tipo assim, aparece um Yoma ali, passam alguns capítulos, aparece um outro que é praticamente igual, a mesma coisa com as Claymores. Mas a partir do momento que é introduzido os despertados e a personalidade de cada Claymore consegue se desabrochar, a arte de design rola solta, com cada bizarrice da hora que é impressionante. Acaba que a limitação visual das Claymore se torna uma ideia que elas são apenas engrenagens em uma grande máquina, e que tudo se encaixa muito bem, pelo menos em questão de traço. Com certeza é uma história que vai fazer seus olhos bem felizes. Sua história também não fica muito para trás, você fica sempre querendo ver mais, aquele sentimento de não querer parar de ler, até no mínimo ver a resolução de cada arco, que é um sinal realmente muito bom, e a história te agarra bem naquele mundo que é realmente bem hostil. A história faz muito bem a ambientação de tudo, e você sente o peso de cada escolha, cada personagem, e que tudo a cada segundo está a 2 passos de desmoronar, que a vida de todo mundo que conhecemos ao longo da jornada é tão volátil quanto a vida da própria personagem principal. Por causa de ter uma premissa bem direta ao ponto e executar essa ideia muito bem, você emerge muito fácil naquele mundo, e é uma experiência bem legal de medo, horror, mas também de aventura e combate. Só que nem tudo são flores. Vocês já ouviram falar em Power Scaling? Aquela situação que a história começa com o protagonista só conseguindo derrotar um pernilongo, e ao longo da história ele consegue cada vez mais, e quando você assusta ele já tá matando os deuses criadores do universo e do cosmos. Aqui não rola de forma tão absurda assim, mas quase. É uma história que sofre muito disso. Claymore começa em uma linha que conta as histórias de Claire, um pouco das histórias de outras guerreiras, cidades e tal, mas sempre com o plot da Claire de fundo, pelo menos. Enquanto tá assim, tudo é realmente muito interessante e é uma qualidade muito boa. Só que quando o plot principal da Claire começa a vir mais à tona na história, rola uma situação bem esquisita. Você vê aquele plot se tornando cada vez mais proeminente ao avançar da história. Mas então, a história em si agora quer que você se importe com a Claymore aleatória número 99, que talvez tenha a ver com a história, mas que no final das contas talvez também não tenha. A história faz de tudo para ligar uma coisa na outra, e você consegue ver realmente essas tentativas, mas enquanto você lê, parece que tá tudo desconexo, que a justificativa de uma ação fora do plot da Claire ser por causa do plot dela, não é lá muito forte, e muitas vezes X não parece ser a reação de Y igual a história faz querer parecer. Isso acontece muito porque a história começa com um modelo de pequenos arcos que começam e terminam em alguns capítulos, mas rapidinho esse modelo se mostra muito limitado e começa a ser quebrado pelo próprio autor, na medida que a história vai ficando cada vez mais complexa. Mas mesmo a história se tornando mais complexa, a ideia dos arcos fechados continua e só vai sumir muito lá pra frente, muito depois da época que já devia ter sido cortado. E isso causa muito essa situação que eu falei anteriormente. Então muita coisa que acontece você meio que só aceita, mesmo sem ter muito sentido, por não ter qualquer coisa que construa aquilo aos poucos, porque foi cortado para falar de outra coisa, para mostrar outra parte da história. No final das contas, tanto o plot da Claire sendo ofuscado por outros plots, tanto os outros plots sendo ofuscados pelo plot da Claire. Quando você assusta, elas já estão lidando com os monstros muito mais fortes que elas em literalmente todos os atributos. É perfeito para criar toda a tensão que elas estão encurraladas e realmente ferradas, mas quando elas eventualmente se sobressaem e vivem para ver outro dia, fica meio... Os bichos tinham a capacidade para matar a mulher com um tapa, e agora tu me diz que ela tá vivaça ali de boa agora, só porque ela banou a espada um pouco mais rápido do que ela sabia fazer uns 3 capítulos atrás. Isso acontece tantas vezes que é difícil de contar. O autor fica pondo as personagens principais contra uma parede que ele estabelece ser muito mais forte do que elas são capazes, que elas teriam que treinar anos para vencer, mas que então rola algo besta ali que faz elas vencerem por algum motivo ou outro. O problema não é nem a ideia de fazer um inimigo que parece invencível, só que eventualmente o protagonista o supera. O zoado mesmo é fazer oponentes realmente impossíveis para tais personagens lidar, onde elas ganham meio que sem lidar de verdade com o problema, por causa de algum plot armor ou algo assim. Só que pra logo depois vira um próximo inimigo que é muito mais forte com o que elas acabaram de ver. O bicho é forte, elas não conseguem lidar com ele. Vem outro mais forte ainda. Aí que elas não vão conseguir mesmo. Não, pega aí. Tem mais um vindo que é trocentas vezes mais forte do que os outros anteriores juntos. Porra, elas não conseguiram nem matar o primeiro. O que te faz pensar que elas vão conseguir contra o mais forte deles? É insano.
Esse problema começa sutil e vai crescendo cada vez mais até o final, que não só é o ápice da história, mas também é o ápice de todo esse problema. Personagens que são criados maiores que a vida de uma qualidade muito boa, mas que não conseguem alcançar seu devido potencial na história e parecem se tornar algo desanexados da própria história e do próprio mundo que foi criado. Uma briga para um ficar mais forte e mais impressionante do que o outro, a preço da integridade da obra, e que no final esse show-off de insanidades vira mais importante do que a própria história. O pior de tudo é que literalmente tudo tem uma qualidade e um potencial sensacional, que com apenas algumas mudanças realmente pequenas na história, tudo estaria resolvido e tudo fluiria muito bem. É como se o autor tivesse corrido por horas para chegar à linha de chegada e capotou nos últimos momentos depois de fazer graça ao longo do caminho. Por isso, por causa dessa grande situação que não foi tratada com tanto esmero igual que você sempre espera de Berserk e Vagabond, que Claymore sempre fica de fundo, olhando a festa dos outros pela janela, mesmo ela tendo sido convidada. Só que, apesar desse gigante problema, a história e a qualidade de Claymore é tão alta que você consegue aproveitar e curtir muito a história. De verdade, mesmo em meio das coisas que talvez você acharia zoado. É uma obra que tem que ser curtida a cada segundo, momento por momento. Se o tema de Dark Fantasy for do seu interesse, você simplesmente tem que pelo menos dar uma chance a Claymore, porque ela pode ter seus problemas que for, mas a verdade é que seu núcleo é de extrema qualidade e com certeza tá em um patamar junto das melhores histórias de manga já feitas, e isso é indiscutível. Se eventualmente, depois de tudo, você achar a história meh, quando você para e pensa depois de experienciar tudo que você acabou de ler e que final meio tirado da bunda foi esse, é mesmo assim impossível você dizer que não curtiu todo o seu caminho até ali, enquanto lia, e toda a aventura de Claire naquele mundo fantástico. Eu te garanto que a Batalha do Norte vai ficar na sua cabeça por muito tempo. Então, quando você lê Claymore, fica mais do que óbvio o porquê que essa história não quebra o teto de popularidade das outras, que ela geralmente é comparada. E, infelizmente, por causa disso, ela vai sempre viver nas sombras dessas obras, na visão do monolito das opiniões da comunidade. Mas olhando por outro lado, de qualquer forma, ser comparada com o top do top não é nada a se vergonhar e com certeza faz jus à sua posição e demonstra sua alta qualidade em meio a tantas histórias similares por aí. E mesmo que tenha faltado alguma coisinha para ela ser próxima de perfeita, muitas pessoas vão gostar muito de tudo apresentado e vai impactar muita gente pelos temas abordados. E é uma leitura realmente muito boa, que você provavelmente não vai se arrepender. Resta saber só qual tipo de pessoa que você vai ser. Ou os problemas serão muitos para você conseguir gostar, ou eles são simplesmente mínimos demais para sequer atrapalhar o seu aproveitamento. Seu tempo com certeza não vai ser desperdiçado, qualquer que for sua opinião. Ah, se você perceber que a história principal parece com outra coisa que você já leu por aí, acho que alguém pegou algumas influências daqui.